Existem situações em nossa vida que não podem ser explicadas naquele momento. Quanto mais porquês perguntamos, mais nos sentimos incapazes para encontrar uma saída. Todas as vezes que eu enfrento uma situação de injustiça, uma situação inusitada, todas as vezes que o mal se levanta, um problema se levanta, uma má notícia, todas as vezes que eu sou surpreendido por algo dessa natureza, a minha primeira pergunta para Deus é: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Experiências relatadas na Bíblia demonstram que a melhor maneira de lidar com situações que fogem da nossa compreensão é eliminar os porquês do nosso pensamento. Quando você deixa de se perguntar por quê, Senhor, por quê, e passa a se perguntar: meu Deus, para quê? Qual é o propósito? O que o Senhor está querendo me ensinar? Porque certamente esse problema, essa injustiça, esse mal vai se tornar em um grande testemunho. Quando nos voltamos para Deus com o propósito de entendê-lo, saímos do nosso campo de visão, da bolha que vivemos, e passamos a enxergar com os olhos que Ele nos concede. Quantos porquês, meu Pai, livra essa pessoa agora. Porque quanto mais essa pessoa pensa, tentando encontrar uma razão, menos ela consegue entender. Por isso, precisamos crer na Tua palavra, na Tua promessa, crer que o Senhor está em controle e no controle de todas as coisas. O resultado dessa aproximação com o Criador é a transformação de nossa vida. Eu vim através de um convite de uma obreira e eu cheguei aqui com muito problema com ansiedade, tristeza e um sentimento de insuficiência muito grande. Eu às vezes saía para trabalhar e voltava para casa porque eu não conseguia, eu não tinha força, às vezes eu não levantava da cama e foi um período muito triste para mim. O maior problema para mim era a ansiedade, porque eu não conseguia fazer as coisas básicas, eu não conseguia às vezes levantar da cama ou sair trabalhar. Eu saía trabalhar e tinha que voltar para casa porque eu não conseguia passar aquele dia normal, então eu voltava e era sempre assim. Eu tentei uma vez fumar cigarro porque era uma válvula de escape que eu encontrei para aliviar aquele peso que eu estava sentindo. Eu vim em todas as reuniões, vinha domingo, vinha sábado, vinha quarta, vinha sexta e realmente focando em tudo aquilo que o bispo falava na reunião. Hoje em dia eu sou uma pessoa feliz, a minha vida ela é leve, eu não preciso fazer força para sair trabalhar, é natural, eu não preciso voltar para casa, eu consigo fazer as coisas básicas e muito mais. Hoje eu consigo manter uma rotina. Se você deseja essa experiência transformadora, venha nesta quarta-feira, na noite do Espírito Santo, às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Olá, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. E é isso que nós estamos aqui, para mostrar para você que existe uma saída, uma solução para este vazio, para esta tristeza, para este desespero que está se passando na sua vida. Você que não tem dormido bem à noite, você que tem sofrido com depressão, você que se identificou com o testemunho dessa jovem que às vezes tinha que deixar o trabalho e voltar para casa por causa das crises que ela sofria. Você já tem gasto muito com tratamentos, com consultas e não tem encontrado a solução, a saída. Durante essa programação você vai acompanhar testemunhos, mais exemplos de pessoas que através da fé aprenderam como lutar e estão vencendo. E você também pode vencer. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual. Através do 3216-6162 você pode ligar ou então pelo 11 3573
3500 pelo WhatsApp. Você pode enviar sua mensagem de áudio ou texto. Nossa central de atendimentos está à sua disposição. O seu nome não será divulgado, o seu problema não será divulgado, você vai receber a orientação que você precisa e você vai colocar em prática. E colocando em prática, você certamente verá a solução. 3216-6162 para ligar e o 11-3573-3500 pelo WhatsApp. Você pode enviar sua mensagem de áudio ou texto. Pastor Pablo, as pessoas estão enviando suas mensagens, o senhor vai ler uma ou duas mensagens aí que o senhor separou, mas as pessoas que querem ligar, que querem receber orientação, as linhas estão à disposição delas. É verdade, bispo, estamos aqui prontos para poder ajudar você que se encontra talvez numa vida que não há saída aos olhos humanos. Temos aqui, o Fábio diz, bispo, sinto dores no corpo todo e remédio já não está mais me ajudando. Peço ajuda em oração. E a Renata, ela sofre com os mesmos problemas crônicos que os seus pais sofriam. E ela pede também ajuda em oração. Segue ligando ou enviando a sua mensagem de áudio ou texto que nós iremos lhe ajudar. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração da fé em seu favor. Você pode preparar um copo com água, deixar aí perto do seu receptor para o momento da oração. Agora você vai acompanhar a história da Mariana. Vale a pena aumentar um pouquinho do volume, prestar atenção nos detalhes e a gente já volta falando mais a respeito. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? O sacrifício que eu fiz para receber o Espírito Santo foi ter que deixar de ser uma pessoa orgulhosa. Porque como atleta, a gente resolve problemas, né? Ali na hora do jogo, soluções. E eu levei isso para a minha vida. De querer fazer sempre tudo sozinha, não pedir ajuda de ninguém. Mesmo necessitando de ajuda, passando por algumas dificuldades, eu não tinha humildade de chegar no meu esposo e conversar com ele. Então, assim, o meu orgulho, ele prevalecia. E nesse meio termo eu já estava dentro da igreja e eu permaneci por 2 anos na igreja, continuando com os meus achismos. Então, quando tinha uma reunião que falava que a gente tinha que deixar o orgulho, eu pensava, né, comigo, não é bem assim também, né? Como que eu vou deixar de ser essa pessoa que eu sou, né? Que aparentemente uma pessoa forte, mas que por dentro eu era uma pessoa fraca, quebrada. E eu ouvia, né, nas pregações falar sobre o Espírito Santo e a importância, né, que ele tem na nossa vida. Mas até então ele não era a minha prioridade. Então, quando eu passei por uma dificuldade na saúde do meu filho, eu percebi que eu não era nada do que eu pensava que eu era. Eu era amargurada, a minha alma, ela sofria porque eu queria tirar aquela dor do meu filho, mas eu não conseguia. Eu não conseguia fazer nada por ele. Ele tinha as crises dele, de convulsões, e eu estava ali e eu não podia fazer nada. Então teve uma hora que eu já não estava aguentando mais. E assim, eu fiz uma oração sincera mesmo para Deus. Falei, meu Deus, eu não estou aguentando mais. E se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não vier morar dentro de mim, como eu escuto nas pregações, né? Como eu vejo os testemunhos das pessoas, eu não vou suportar. Eu não aguento mais ver o sofrimento do meu filho, eu não aguento mais ver o sofrimento do meu esposo, porque já eram 2 problemas na família, né? O meu filho e eu, depressiva, sempre precisando passar nos médicos. Eu fiz essa oração para Deus, que eu precisava dele, e eu busquei ele com toda a minha força. Eu participava das reuniões nas quartas, nos domingos, eu fiz propósito, eu levantava de madrugada para orar. E assim como um dia eu, como atleta, eu obedecia, né, ao meu técnico. Se ele falasse para eu correr, eu corria. Se ele falasse para marcar, eu marcava. Eu entendi que para que a minha vida ela mudasse, para que eu pudesse receber o Espírito Santo, eu tinha que obedecer à palavra de Deus. E foi isso que eu fiz.
Então eu me preparei, eu fui para uma reunião na quarta-feira na igreja e na hora da busca, eu falando com Deus da sinceridade do meu coração e do quanto eu precisava dele, o quanto eu tinha sede dele, ele veio sobre mim. Naquele momento parecia que era ali só eu e Deus. E eu lembro assim do gozo, da alegria que eu tive na minha alma, da paz que eu tive de ouvir Deus falando comigo, filha, eu sou com você. Porque durante muito tempo eu pedia isso para Deus. E aquela noite foi uma noite assim especial, maravilhosa, de alegria, porque fazia muito tempo que eu não tinha alegria. Fazia muito tempo que eu não sorria. Foi uma noite assim gloriosa, foi inesquecível. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? O que mudou depois com o meu batismo com o Espírito Santo hoje eu tenho tranquilidade, eu tenho domínio próprio, eu passo por lutas, passo por guerras, mas eu sei que o Espírito Santo ele é comigo e que eu vou passar por isso. E é uma alegria assim que não tem explicação. Hoje Deus ele vem primeiro na minha vida. Então, aquela Mariana, ela ficou no passado. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Então, para que Ele me guie, para que Ele me oriente. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? O meu segredo do batismo com o Espírito Santo foi obedecer. A obediência à palavra de Deus. A ouvir o que saía do altar e colocar em prática. Porque assim como no passado, quando eu era atleta, eu obedecia a todos os comandos do meu técnico, hoje eu vivo para obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Ele tem para mim. Então, assim como está escrito na palavra de Deus, que Deus dá o Espírito dele a quem obedece, hoje, depois que eu deixei de obedecer a minha carne, o meu eu, a minha vontade, o Espírito Santo, ele veio sobre mim, ele me selou e hoje eu sou completamente feliz. Você já imaginou ser coluna no templo de Deus? E não estamos falando de coluna de pedras, como estamos acostumados a ver, mas alguém que nunca sairá da presença dele. Jesus prometeu: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O que significa essa promessa e como alcançá-la? É o que você entenderá na continuação do Estudo dos Vencedores. Nesta quarta-feira, 13 de agosto, a Noite das Colunas do Templo de Deus, com reuniões também durante o dia e em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Você entendeu a questão da Mariana? O orgulho criou uma barreira entre ela e Deus, mesmo estando dentro da igreja. Mas o orgulho a impedia de enxergar a sua real condição. Foi quando ela passou por um deserto, uma situação difícil, que ela então se quebrou. E talvez você tenha se identificado com a história dela. O orgulho tem criado essa barreira, o orgulho tem levantado a barreira do preconceito. E você diz assim: deixa eu cuidar da minha vida. Eu me viro sozinho ou sozinha. Mas como tem sido a sua experiência de se virar sozinho? Talvez você diz assim: olha, é muito cansativo, é exaustivo, eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro passo para a sua vida mudar, quando você finalmente reconhece que sozinho não pode. E nesta quarta-feira você terá a oportunidade de fazer exatamente isso. Nós estamos tratando deste tema, a Noite das Colunas do Templo de Deus. Colunas. Você sabe que nenhum edifício consegue permanecer de pé se não houver as colunas. Assim também a vida espiritual.
Se Deus não fizer parte da sua vida, certamente você irá sucumbir diante dos problemas, diante das lutas, das dificuldades que você tem enfrentado. Olha só o que diz o texto sagrado. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Mas aí você se pergunta, como vencer? Pois é, nós vamos responder essa pergunta hoje, nesta noite toda especial. Se você quiser, você pode participar conosco aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis, com entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Você sabe que a Mauro Ramos é uma das principais avenidas aqui do centro da cidade. Todas as linhas de ônibus que passam na Mauro Ramos param na porta da catedral. Você tem acesso a qualquer direção da ilha ou do continente, mas você precisa vencer o orgulho, o medo, o preconceito, as dúvidas, vencer os achismos e tantas outras coisas que talvez estejam cercando você e impedindo você de ter uma experiência com Deus. Seja mais forte que tudo que tem travado a sua vida. E esteja hoje à noite conosco. Se você está aqui em Florianópolis, ilha ou continente, vale a pena você participar. A reunião começa às 19h. Se você tiver em casa uma Bíblia, traga a sua Bíblia, porque nós vamos abrir a palavra de Deus. Deus se revela a nós por meio de sua santa palavra. E você vai ter uma experiência gloriosa com o Altíssimo. Independentemente da sua religião, seja você católico, seja você evangélico, de qualquer denominação, seja você um evangélico não praticante, um católico não praticante, seja você um espírita, tenha você religião ou não, as portas estão abertas. Você crê em Deus e você quer vencer seus medos, suas dúvidas, sua insegurança, vencer o seu passado, vencer aquilo que tem vencido você. De repente você é uma pessoa que tem sido vencida pelos vícios, vencida pelas mágoas, pelo ódio, vencido pelo rancor. Talvez você não tenha conseguido superar a dor de uma perda, você tem sido vencida pela depressão, vencida pelo uso de remédios contínuos, você está sempre tomando medicamento, você tem sido vencido pelo álcool, pelas drogas. E não é isso que você quer. Você quer ser um vencedor. Então, logo mais, às 19h, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, ou em uma Universal, perto de você. Você pode acessar o nosso localizador, universal.org/localizar, e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que nos assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso, ou em uma Universal, mais perto de você. Agora, é importante que você faça a sua parte. Pastor Pablo, se essa pessoa quer ser uma vencedora, a primeira coisa que ela tem que fazer é vencer a distância, vencer a dificuldade, vencer o que tiver que vencer e chegar na casa do Pai. E o que me chamou a atenção da Mariana é que ela começou a obedecer. E a obediência é o primeiro passo para que você venha ter a sua vida transformada, mudada. Portanto, hoje, vença a distância, o cansaço, o preconceito, o que atrapalha você de chegar aqui. Porque chegando aqui, certamente o poder de Deus vai entrar para mudar, para transformar e abençoar você. Se você quer vencer, eis aí a oportunidade. Em todos os templos da Universal, no dia de hoje, estamos tratando desse tema. Os horários durante o dia estão aparecendo para você aí no televisor e à noite, em especial, a noite das colunas do Templo de Deus, da Casa de Deus. Nós vamos agora acompanhar uma matéria que trata do batismo. Estamos vivendo a Semana de Batismo. O batismo nas águas é o início da caminhada cristã. O primeiro passo a ser dado por aqueles que desejam mudar de vida em busca da salvação. E eu comecei a renunciar a todas as coisas que eu fazia de errado. A renúncia da carne, na época eu mantinha uma vida sexual, então eu renunciei tudo, eu entreguei tudo para Deus. Comecei a ver a minha mãe com outros olhos, a ter paciência e a perdoar as pessoas que tinham me machucado. E foi só nesse momento que aquele vazio foi sendo preenchido. E aí eu entendi que o vazio era a ausência de Deus. Porque embora eu frequentasse a igreja, na época eu era católica,
eu frequentava a igreja, eu tinha fé, mas eu não conhecia Deus de verdade. Eu não sabia, eu não praticava aquilo que a gente aprendia. E foi quando eu comecei a praticar, a renunciar a tudo, que aí esse vazio foi sendo preenchido. E aí eu me batizei nas águas. Eu entrei na igreja em dezembro, em fevereiro me batizei nas águas, e em maio eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí tudo mudou completamente. Descer as águas é um ato de renovação, fortalecimento espiritual e poder de discernimento que auxilia na caminhada daqueles que buscam a paz e a vida eterna. Na adolescência, surgiram os primeiros sinais da depressão. Tudo começou com um transtorno alimentar. Eu sofri bulimia, anorexia. Em pouco tempo perdi muito peso, a ponto de chegar a interromper o ciclo menstrual, a ter várias alterações hormonais. Isso para uma adolescente foi muito prejudicial para a saúde. E logo depois começaram os sintomas de depressão mesmo, de pensamento suicida, aquele vazio interior que nada preenchia. E foi onde eu comecei a me automutilar. Eu lembro que a primeira vez que aconteceu, eu fui para tomar banho e com um estilete eu comecei a cortar a mão para sentir alguma dor física que fosse maior, que silenciasse aquela dor que eu estava sentindo por dentro. E aí então eu percebi que na mão cicatrizava rápido e ninguém ia perceber. E aí aquilo se tornou um vício. Então toda vez que eu ia para o banho eu me cortava. Porque naqueles momentos, por poucos minutos, eu sentia algo maior do que aquilo que estava dentro. Decida morrer para o mundo e viver para Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Aos 19 anos, eu comecei a namorar o meu atual marido. Ele já frequentava a igreja. E, embora frequentasse, ele não era convertido. Mas eu também já tinha vindo à igreja algumas vezes e vi algumas pessoas manifestando. E aí eu voltei a sentir esses sintomas. Voltei a sentir a necessidade de me automutilar, de me machucar. E então eu falei para ele. Ele não sabia de nada, mas eu falei tudo que já tinha feito, tudo que já tinha pensado. E ele me convidou para vir à igreja. O batismo nas águas significa a morte do passado errado, pela caminhada com Deus. Vocês se casaram, porque vocês não eram casados? Se casaram Sim, no bispo. altar? A gente se casou no altar. Hoje nós temos uma filha, ele está aqui me acompanhando. A nossa menina ficou com minha mãe. Mas é um casamento muito abençoado. A gente Estão casados há quanto tempo? Há 7 anos. 7 anos. Isso. E, assim, é muito importante quando os dois estão na fé, porque um ajuda o outro. Então, quando a gente percebe que um está mais incomodado com os problemas do dia a dia, está mais entristecido, o outro não, vamos pro altar. É agora. Participe desta semana tão especial. O tempo está passando rápido demais. E amanhã pode ser tarde. Como ela disse, um ajuda o outro. Então, quando Deus traz a paz ali, tu não necessita mais do mundo, das coisas do mundo para te alimentar. Quando se encontra Jesus, a busca se encerra. E aí hoje quando as pessoas perguntam quanto tempo a gente tem de casado, a gente fala 7, até não acreditam, porque a gente é muito parceiro um do outro, assim. Então, o que a gente fala na frente do outro, a gente fala para os outros, de elogio, de admiração, de respeito que a gente tem, e isso é muito difícil de ver hoje em dia, né? A fidelidade, a admiração, e aí as pessoas até brincam, nossa, parece que estão na fase de namoro ainda. Você vê, tudo isso a partir do momento que ambos decidiram entregar a vida para Jesus, né? A verdadeira vida com Jesus será somente para aqueles que crerem e forem batizados. Na semana do batismo, que acontece em todos os batistérios das Igrejas Universal do Reino de Deus no Brasil, muita gente decidiu dar um passo importante em suas vidas, em um honroso ato de fé. Então, você que me assiste agora, diz assim, mas é só para o povo da Igreja Universal? Não. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer na mensagem do Evangelho, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo em forma humana, pregou o Evangelho, anunciou a salvação, morreu por nós na cruz, pagou o resgate da nossa salvação. Quem crer nele e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo é para todos. Você que me assiste agora e diz assim, será que eu poderia me batizar? Não me sinto digno de me batizar. Não existe a questão de quem é digno e quem não é digno do batismo. Existe a questão de quem crê.
Independentemente do que você fez ou como você vem vivendo a sua vida, se você crer, o batismo é para você também. Aproveite esta oportunidade de entregar sua vida e transformá-la por completo. Semana do Batismo na Igreja Universal, de 10 a 17 de agosto, em uma Universal mais próxima de você. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. E você não deve deixar para depois o que você pode fazer hoje. Em todas as reuniões, antes e depois, e nos intervalos, nós estamos aqui prontos para atender essa necessidade. Você quer se batizar nas águas, você quer sepultar essa vida que você vem vivendo desde o dia que você nasceu e recomeçar, então a oportunidade está aí para você. Quem crer e for batizado será salvo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota irá orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, eu falo contigo neste momento pelas famílias que nos ouvem, nos assistem e precisam de um milagre. Precisam, meu Pai, de uma resposta, da manifestação do teu poder. Venha, meu Pai, a nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha esta mãe chorando, olha essa esposa desesperada, esse chefe de família desempregado, endividado, essa pessoa que tem dinheiro para receber, meu Pai, e não consegue. Olha para cada sofrimento, para cada dor dos teus filhos, da família catarinense. E como ministro da tua palavra, eu os abençoo. Eu oro por todos que estão sintonizados conosco. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Você que crê, diga graças a Deus. Jesus disse: vinde a mim, tornai-vos a mim, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Deus é contigo. Que Deus te abençoe, te guarde, sempre estaremos suplicando pela sua vida. Graças a Deus. Eu quero encerrar a programação hoje dando esse recado todo especial. No dia 24 de agosto, em alusão ao Dia do Soldado, a Igreja Universal do Reino de Deus prestará uma homenagem a todas as forças de segurança. Teremos aí a condecoração dos heróis das forças de segurança. Dia 24 de agosto, às 9h30 da manhã. Eu encerro a nossa participação com esse recado todo especial e nós voltamos amanhã neste mesmo horário. Até lá! Movidos pelo dever de servir e proteger, os integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e instituições de justiça escolheram esta profissão para defender o país e a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Eles são autoridades, mas também são seres humanos que enfrentam desafios da profissão e suas lutas pessoais. Por isso, precisam da direção de Deus e do reconhecimento valorativo por parte da sociedade. Esse povo aqui considera, respeita vocês. Vocês são valiosos como seres humanos, como pessoas e como o trabalho que vocês fazem. Reconhecendo a necessidade espiritual e o valor desses profissionais, a Igreja Universal do Reino de Deus, por meio da capelania UFP, realizará uma condecoração a esses heróis da vida real. Domingo, 24 de agosto, a condecoração dos heróis das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, instituições de justiça e seus familiares. Às 9h30 da manhã e em todos os templos da Universal.